majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Aleluia. Hoje eu vou estar ministrando a vocês o tema sobre mentes iluminadas. Quantos já encontraram em 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 4? Amém? Vamos ler então. Na tradução NVI diz assim, olha, o Deus deste século, ou seja, o Deus desta era, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Numa outra tradução, mais conhecida, diz, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém? Oramos? Pai, no nome de Jesus, o nome que é sobre todos os nomes, nós nos dobramos diante do Senhor para entender e compreender a Tua palavra, que ela seja luz para o nosso caminho, que o Senhor venha nos dar a vontade, a motivação correta, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, nessa palavra eu estava falando sobre mentes iluminadas, tema dessa ministração, mentes iluminadas. Quando nós paramos diante de um tema como esse, mentes iluminadas, né? Nós pensamos em pessoas como Albert Einstein, Isaac Newton, Floyd. Pensamos em outros homens que fizeram uma diferença, né? Homens que contribuíram para que tantas coisas boas também acontecessem até os nossos dias, e é verdade. Só que, quando eu falo de mente iluminada, o texto que a palavra vem trazendo para nós, não fala desse tipo de entendimento. Mateus capítulo 11, versículo 25, diz assim para nós, naquele tempo falou Jesus, dizendo, graça te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Então o texto vem falando para nós sobre muitos que têm certo entendimento, que têm certo conhecimento, mas não têm uma sabedoria. Tem o conhecimento da causa, mas não tem a sabedoria para agir conforme aquilo que a Bíblia tem designado para nós. Quando o Senhor disse esse texto, o Senhor estava falando porque muitos eruditos, muitos doutores da lei, conhecedores da lei, tinham o conhecimento da lei, mas não tinha a prática, a sabedoria para colocar aquilo em prática. Não sabia como ter esse entendimento que a Bíblia fala que o Senhor revelou aos pequeninos. Esse entendimento é aquilo que o Senhor tem para revelar aos nossos corações. Nesse texto, o objetivo de Jesus, querido, não era condenar o intelecto, o conhecimento humano. Não era esse o objetivo de Jesus. Até porque toda a sabedoria foi dada por Deus. Vocês sabiam disso? Toda a sabedoria foi dada por Deus. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Provérbios, capítulo 2, versículo 6, está dizendo assim, ó. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. É o Senhor que dá a sabedoria. A Bíblia fala de um homem que foi o rei mais sábio. Alguém conhece o nome desse rei? Salomão. A Bíblia fala que Salomão foi o rei mais sábio que já existiu em todo o nosso tempo. Agora, por que Salomão foi o rei mais sábio? Ele foi o rei mais sábio porque ele pediu a quem? A Deus. E como ele pediu a Deus, Deus deu a sabedoria. Então, querido, o que Deus está condenando aqui nesse texto, né, é o orgulho intelectual e a falta de humildade. É onde muitos têm deixado se levar pelo seu orgulho do seu conhecimento. Onde têm deixado se levar por aquilo que ele dá a entender que ele sabe que é melhor. Muitos têm o conhecimento, mas não têm a sabedoria da prática. Eu estava ilustrando aqui de uma pessoa que eu conheço, que ele tem um conhecimento musical muito grande.
ele já deu aula em conservatório. Então, a pessoa que você chega para ele e pergunta assim, olha, sobre o violão, ele conhece tudo de violão. Ele conhece todas as notas, ele conhece, sabe, ele dá uma aula de violão, mas você pega o violão, coloca na mão dele para tocar, não toca quase nada. Por quê? Porque ele tem o conhecimento, mas não tem a prática, não tem a sabedoria para agir. Muitos têm o conhecimento da letra, têm o entendimento da letra, estudam, leem, mas a Bíblia também fala que a letra por si só, ela também mata. Como você está entendendo a palavra do Senhor? No texto básico diz que o objetivo de Satanás é cegar o entendimento. O que nós lemos? 2 Coríntios 4, versículo 4. Ele diz o seguinte, ó, o Deus desse século. Quem é o Deus desse século? O adversário. É tanto que o Deus aqui é com letra minúscula. Ele está falando do diabo. O Deus desse século cegou o entendimento daqueles que não acreditam. Dos descrentes, daquele que não acredita em Deus, daquele que não busca o Senhor de forma como Ele é, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ou seja, muitos têm, é até religioso, até caminha para a igreja, até lê a Bíblia às vezes, mas estão com seus entendimentos cegos. Por quê? O adversário, ele tem cegado. Ele tem tirado o entendimento. Agora, para ele fazer isso, ele usa algumas estratégias. E quais são essas estratégias que o diabo ele usa? Alguma dessas estratégias, pelo menos eu vou ditar, não está para dizer todas, mas nós temos visto, desde o início, desde a criação do homem, que o nosso adversário, ele usa meios para trazer confusão, objetivando desviar da verdade. O que ele faz? Ele faz de tudo para trazer confusão naquilo que você tem entendimento. O que ele faz para trazer confusão? Primeira coisa, ele põe em você dúvida. A dúvida. Quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, em Gênesis capítulo 3, fala sobre isso. E estava todo o jardim do Éden, e todos estavam muito bem, tendo relacionamento com Deus, estava vivendo ali a bênção de Deus. O que acontece de repente? Parece lá o quê? O diabo. Ele parece um cara de diabo. Pergunta, alguém já viu o diabo? Alguém que já viu o diabo? Como ele é? Alguém já viu o diabo? Já viu? Levanta a mão. Ninguém viu? Como é que você sabe que ele existe? Se você nunca viu. Você pode nunca ter visto ele, mas você já viu como ele se apresenta, sim ou não? Você já sentiu como ele se apresenta. Então, justamente isso. Lá no jardim do Éden, o diabo se apresenta como uma serpente, muito descolada, muito tranquila, muito na paz, e começa a conversar com Eva, né? Começa a colocar com Eva. Aí, o que você está fazendo aqui? Não, eu estou olhando aqui para esse fruto aqui e tal. Mas o que tem esse fruto? Não, esse fruto aqui, eu não posso tocar nele. Por que você não pode? Não, porque Deus disse que eu não posso tocar. Ah, não, isso não é bem assim, né? Não tem nada a ver, cara. Quem disse que você não pode tocar, toca sim. Ele tá falando isso para você não ser igual a ele. Então, todas as vezes, querido, que você se propõe a fazer algo, a trilhar no caminho de Deus, o diabo sempre se levanta para colocar dúvida. Ele sempre vai se levantar para não deixar você caminhar. Ele sempre vai se levantar para dizer que esse caminho não é bem assim, que isso que a Bíblia está dizendo não é bem assim. Quando Deus apresenta para nós um trilho é caminho, é direção. Por exemplo, Deus tem uma direção para que você seja salvo. Amém ou não amém? Dentro do trilho, o que é um trilho? Deus tem a direção para que você seja batizado. Amém ou não amém? Deus tem uma direção para que você seja testemunha viva dele. Sim ou não? É ou não é? Deus tem, isso é um trilho. Por quê? Aonde está? Primeiro, a Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens se salvem. Amém? Deus deseja que você seja salvo. A Bíblia fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos, repita comigo, todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. Então, quando a Bíblia fala todos, o desejo de Deus é que você seja salvo.
é que eu seja salvo. O desejo de Deus é com que as pessoas que estão lá fora sejam salvas. Isso é o desejo de Deus. Agora, dentro desse desejo de Deus, a Bíblia fala também que aquele que crê e for batizado será salvo. É ou não é? É a Bíblia que está dizendo sim ou não? Então a Bíblia fala que ser batizado é um mandamento de Deus. Nós precisamos estar dentro desse propósito. Agora, a Bíblia fala também que eu devo ir por todo mundo e pregar o quê? O Evangelho. Não é isso que a Bíblia fala? Então Deus tem para nós uma direção, um trilho. Um trilho. Aí o que o diabo faz? Põe em dúvida. Ah não, isso aí não é para você não. Esse negócio de ser crente não é para você não, cara. O negócio de ser crente não pode isso, não pode aquilo. Ele começa a colocar um monte que não pode, né? Ah não, o negócio é o seguinte. Aí ele sabe que perdeu, a pessoa já foi para a igreja. Aí já começa a colocar um outro obstáculo. Batizar agora. Tem certeza disso? Ó, se vai batizar, você tem que parar com isso. Olha. Começa a colocar dúvida, né? Ah não, batiza agora não, espera mais um pouco. Dúvida. Aí a pessoa batizou, né? Aí chega na frente, ele começa a falar assim, não, cara, você não precisa fazer mais nada. Você batizou, pode ir na igreja só aos domingos, não precisa falar de ninguém, de Jesus para ninguém não, você não precisa fazer, está muito bem do jeito que você está. Por quê? Ele põe em dúvida. Aí daqui a pouquinho, você vai ouvindo as dúvidas dele, né? Os argumentos de Satanás. Aí essa dúvida vai sendo gerada em teu coração. E o que vai acontecendo? Você vai se esfriando e vai se afastando. Isso é fato. Ele tentou fazer isso com Jesus. Lucas capítulo 4 fala sobre isso. A tentação do deserto. Estava Jesus no deserto. Jesus estava jejuando, orando, buscando o Pai. Jesus estava ali, buscando direitinho. Daqui a pouquinho parece quem? O rabudo. Roubador de paz. Chega para Jesus. Fala assim, tem certeza? Você é filho de Deus mesmo? Olha só. É isso mesmo? Se é, faça isso. Se é, faça aquilo. Ele lança dúvida. Agora, o pior, querido, que além de lançar dúvida, ele também lança a tentação. Junto com a dúvida, ele já coloca algo para você cair. Primeiro, Eva, é isso mesmo? Tem certeza? Então faz o seguinte, já que ele disse isso, come para você ver. Você vai ser melhor. Aí já logo a tentação. Você vai ser igual a ele. Jesus, se você é filho de Deus, lança daqui abaixo. Tudo isso eu te darei. É sempre assim. Quando você se propõe, né, a ter um entendimento da palavra, a ter uma mente iluminada, esclarecida, o adversário vai fazer de tudo para que você não tenha esse entendimento, para que você não se aprofunde nesse entendimento, para que você volte atrás. Então ele vai começar a colocar dúvida, e junto com as dúvidas, ele vai começar a lançar tentações, ou seja, coisas para você se afastar do caminho do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém ou amém? Ele coloca na mente, querido, pensamentos impuros e malignos. Ele começa a colocar pensamento de derrota, começa a falar tantas coisas. Agora, observe isso aqui. Satanás ajeita o pecado para que tudo pareça lindo, maravilhoso, desejoso, saudável, aceitável, bom, verdadeiro e vantajoso. Ele coloca o pecado como se fosse a coisa mais maravilhosa que tem. Né? Ele apresenta, por exemplo, a bebida como companheirismo, né? E as brigas como uma expressão de liberdade. Então, o adversário, ele começa a lançar, junto com as dúvidas, para tirar o seu direcionamento, começa a lançar algo para te desvincular, te tirar da verdade. Você viu a pessoa porque ela bebe? Você pergunta ela porque ela bebe? Hoje eu vou beber porque está fazendo frio. Não, hoje está fazendo calor. Não, hoje eu vou beber porque estou alegre. Hoje eu vou beber porque eu estou triste. Ou seja, mentira de Satanás. A Bíblia fala que ele só veio para matar, roubar e destruir. Ele é um enganador. Né? Nós estamos vivendo, né? Agora até deu uma parada nisso, o momento das pessoas que estavam indo para as ruas, né? E fazer lá as passeatas, e só que junto com essas passeatas, com o entendimento de liberdade, né? O que o povo vai para a rua e quebra tudo. Ou seja, o adversário lança
que as brigas, as confusões, como sinônimo de liberdade, quando na verdade nada disso. Então ele é um enganador. É a forma de tirar a paz, é a forma de fazer com que você não avance nos trilhos, no projeto de Deus. Quando a Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento, é o que? Não deixa ver. Ele faz de tudo para que você não entenda. Ele faz de tudo para que você ache muito normal a vida do pecado, quando na verdade não é. Amém, queridos? Agora, eu estou dizendo para vocês, passando aqui para vocês, algumas estratégias de Satanás. Então, estratégia de colocar confusão, a estratégia de lançar tentações. Agora tem uma estratégia muito séria acontecendo em nossos dias, e a tendência é aumentar. Qual é a estratégia? O erro religioso. O erro religioso sempre foi uma estratégia do adversário, e vai continuar sendo. Quando você pega a história da igreja, querido, você vai ver que muitos cristãos morreram no passado. Muitos cristãos morreram. Mas quanto mais eles matavam os cristãos verdadeiros, mais cristãos se levantavam. Amém? Eu estava lendo esses dias uma pesquisa sobre esses países que estão matando cristão agora. Atualmente, estão matando alguns cristãos. Aí surgiu uma pesquisa que o número de cristãos nesse país está aumentando cada vez mais. Ou seja, eles já chegaram à conclusão que o diabo sabe disso, que não adianta matar cristão. Já que matar não resolve, o que vamos fazer então? Qual é a estratégia do adversário? É entrar no meio e trazer confusão e trazer heresia. Heresia é o que? Afastar da verdade. A estratégia do adversário é isso aí. É colocar o erro religioso. Então, fazer com que as pessoas não caminhem diante da verdade da palavra de Deus. O que a Bíblia fala para nós? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão o espírito enganadores e doutrina de demônio. Vocês entenderam o que eu li? O texto diz que alguns abandonarão a fé. Se vai abandonar, é porque tinha. Ninguém abandona algo que não tinha. Então o texto diz assim, alguns cristãos sinceros, que está ali, eles vão abandonar a fé e vão seguir o quê? Doutrina de demônios. Agora, o que faz alguém abandonar o caminho da fé e seguir os caminhos mentirosos? Primeiro, que esses caminhos que o texto fala para nós são espíritos enganadores. Se é enganadores, é porque eles vão se levantar como se fosse verdade, oferecendo mentira. Ou seja, vão apresentar uma mentira como se fosse a verdade, uma religião como se fosse a coisa verdadeira. Pode cantar a mesma coisa, você pode pregar a mesma coisa, você pode falar as mesmas línguas estranhas, você pode pular, você pode estar em cima de um púlpito, e na verdade às vezes está sendo enganado. Agora, querido, o que faz isso? O que faz isso é a falta de entendimentos, a falta de conhecimento da palavra é que faz isso. E o triste é que esses espíritos enganadores, eles vão fazer coisas, milagres. Eles vão se levantar, entregando tanta coisa tão chamativa, coisa que as pessoas vão gostar tanto, que muitos vão abandonar a fé e vão acompanhar. Aí eu falo com vocês, isso já tem acontecido em nossos dias. Muitos hoje estão andando só atrás de bênçãos, atrás de cura, atrás de uma palavra profética, atrás de um movimento, atrás de uma situação passageira, e não tem buscado viver uma fé em Jesus Cristo. A grande realidade é que isso já está acontecendo em nossos dias. O diabo, queridos, trabalha incansavelmente para criar novas doutrinas, novos credos, novas religiões, a fim de desviar da verdade aqueles que entraram por esse caminho. Ele vai fazer de tudo. Ele provoca o erro religioso em meio à igreja, para confundir as pessoas. Ele confunde com milagres. Tudo isso nós temos visto ele lançar em nossos dias. Agora, outra estratégia do adversário, é
colocar você, fazer com que você não avance e fazer com que você fique olhando para os maus exemplos. Já viu pessoas assim? Muitos param na caminhada porque começam a olhar os maus exemplos. Não vou na igreja mais não. Por que você não vai, querido? Não vou porque fulano está fazendo algo. Não vou não, porque aquele pastor está fazendo isso. Então o diabo é uma outra estratégia do adversário. Fazer você olhar para as pessoas e não olhar para Jesus. Porque quando você começa na caminhada e quando você começa a olhar para um e para outro, você vai ver dificuldade, você vai ver problema, porque nós temos problema. E o adversário faz isso. Agora tem um grande problema nisso aí. Sabe qual é o grande problema? Anote essa frase aí. Satanás sempre vai procurar te mostrar os defeitos dos irmãos e da igreja, fazendo você pensar que você é mais crente que os outros. Amém, misericórdia, querido? Porque a partir do momento que eu falo assim, não vou na igreja mais não. Você não vai por causa de quê? Não vou não, porque está cheio de gente com problema lá. Você está dizendo assim, eu não tenho problema. Você está dizendo assim, olha, não, eu sou crente. Eu sou, e está cheio de crente assim. Está cheio de crente em casa que não vai mais na igreja, porque está vendo problema nas pessoas. Está vendo problema naquilo ali. Isso é um engano, é um engodo do diabo. Aí Jesus fala para nós assim, olha, Mateus 7:3. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Entende isso? Eu preciso ter cuidado com aquilo que o adversário tem lançado. Não vou mais na célula não, porque tem, fulano fez isso. Não vou na igreja não, porque está tendo esse problema. Não vou mais ser cristão, porque eu vi isso. Querido, você precisa olhar para Jesus. Quando eu falo mente iluminada, querido, o que ilumina a minha mente é a palavra de Deus, é servir a esse Jesus. Não é olhar para pessoas, não é olhar para religião, para templos, mas servimos ao Jesus. E quando eu sirvo ao Senhor, eu caminho com Ele, eu ando com Ele. Amém? Agora, uma outra estratégia muito séria que nós temos visto em nossos dias é a falta de conhecimento da palavra de Deus. O que é a falta de conhecimento? Eu vou resumir aqui para vocês o que é a falta de conhecimento. Você vai entender o que é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Quantos aqui em nosso meio? Eu sei que existem muitos novos crentes aqui, muitos estão começando a jornada agora. Mas quantos de vocês já leram a Bíblia toda, pelo menos uma vez? Levanta a mão, permaneça com a mão aberta, levantada. 1, 2, 3, 4. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Amém, misericórdia. Diga para a pessoa do seu lado assim, eu poderia sair daqui hoje sem essa. Poderia sair daqui hoje sem essa. Você está entendendo, querido? A falta de conhecimento é a coisa mais séria que nós temos vivido em nossos últimos dias. Aí o texto diz para nós, Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Agora, sabe uma das grandes dificuldades que nós temos vivido em nosso tempo? Muitos estão com o seu tempo corrido, não tem mais tempo nem para orar, não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tem mais tempo. Agora, a prioridade nossa, onde está a prioridade? Muitas vezes nós estamos dando prioridade às coisas banais, às coisas passageiras. Uma das estratégias do adversário é colocar entretenimento para que você não tenha mais tempo para ler a palavra. E cada dia que passa, ele faz isso com mais força. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet, de uma mãe pegou um celular de brinquedo e um celular de verdade e deu para um nenenzinho brincar. Ele pegou o celular de brinquedo e jogou longe, porque queria o celular de verdade. Pequenininho. Mas por que isso? Porque é bom. Traz entretenimento. Ele passa o dia todo ali brincando. Ou se não é trabalho, é uma coisa, é uma situação. E quando você vê, passou-se o dia, passou a semana, passou o mês, e você não colocou a mão na Bíblia para ler. Aí sabe o que acontece, querido? O adversário começa a lançar falsas doutrinas. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas querem, sabe o quê? O oba-oba, é mais fácil. Estamos vivendo um dia, querido, onde pessoas estão correndo atrás de movimento. O que é movimento? Tem uma campanha aqui, vamos para a campanha ali.
né? Tem uma palavra profética ali, tem um profeta ali, vamos falar que tem um profeta lá. Tem alguém curando lá, vamos. Por quê? Porque isso é mais fácil do que pegar a Bíblia e ler. Aí sabe o que acontece? Existe muito homens de Deus, existe homem de Deus que a palavra isso, o povo anda atrás disso e não anda atrás da palavra, não lê a Bíblia. Isso é igual em nossa vida. Amém? Agora, em nosso povo, sabe, um grande exemplo disso, sobre Elias. 1 Reis 18, Elias, um homem que estava acostumado com o mover de Deus. Cai fogo do céu, chove e faz milagre daqui. E daqui a pouquinho aquele homem estava lá, numa caverna. Ele clama a Deus, diz assim: Deus, eu não quero mais. Eu desisto. Eu não quero mais, eu só. Sabe meu entendimento disso, querido? Que crente que vive de movimento, ele não continua na jornada. O movimento não vai te levar a servir o Senhor, a ser fiel ao Senhor. O que vai te levar a ser fiel, a perseverar ao Senhor, não é o falar em língua, querido. O falar em língua eu entendo que é importante. Não é as curas, embora a cura é importante. Não é até como a linguagem cristã, né? Pular no poder, cair no poder, virar cambalhota. Não é isso que vai garantir a sua salvação. Tudo isso pode ser bom. Tudo isso pode ser de Deus. Mas o que vai fazer você perseverar é o seu a sós com Deus, é a sua comunhão com Deus. Elias passou por tudo isso, mas no momento que ele estava ali, na caverna, a ponto de desistir, ele não desistiu, porque ele tinha comunhão com Deus. E foi lá que Deus falou com ele. Deus disse assim para Elias: Elias, ainda tem 7.000 que não se dobraram. Sabe essa tecla, eu tenho falado sempre sobre essa tecla. Ainda existem pessoas que não se dobraram. Eu entendo, querido, que diante de uma situação, né, degradante, espiritual, religioso, eu ainda entendo que existem pessoas que estão se comprometendo com a palavra de Deus. Isso é mente iluminada, é comprometimento com aquilo que Deus diz que é. E eu creio que nessa noite você tem se levantado para ser um desses líderes, um desses obreiros, um desses discípulos, cheio da graça de Deus na sua vida. Amém ou não amém, queridos? Aleluias. Muitos têm dificuldade em caminhar. Você pega uma igreja, um exemplo, a igreja que trabalha com a escola bíblica dominical, né? EBD. Nós aqui trabalhamos não só no domingo, como na segunda, como no meio da semana. Então a gente não chama de EBD, né? A gente chama de ID, classes, né? Porque EBD é domingo, escola bíblica dominical, tá? Mas nós também temos classe de domingo. Mas você pega uma igreja, um exemplo, a igreja com 100 membros, ela tem 100 membros essa igreja. Aí ela tem a escola dominical domingo, se é dominical domingo, pela manhã, né? Você vai na escola dominical, vai ter lá 10, 15 pessoas. Cadê as outras? Não gostam de estudar, não gostam de ler a Bíblia. Essa é um quadro da maioria. Você faz assim: irmão, vamos fazer um estudo da palavra. A maioria não gosta. Por quê, querido? Não querem crescer na palavra. Não querem. Agora, a Bíblia fala que esta palavra é luz para o seu caminho e é lâmpada para os seus pés. É através da palavra que você vai continuar a sua trajetória. É essa palavra que vai iluminar a sua vida. Às vezes você está procurando respostas em homens, em religiões, mas a resposta vem de Deus. E essa resposta está na palavra de Deus para os nossos corações. E precisamos viver isso. Amém, queridos? Agora, para concluir, o nível de relacionamento que nós temos com Deus e com a sua palavra, ela vai determinar a nossa vitória ou o nosso fracasso. Vou ler de novo. O nível de relacionamento que temos com Deus e com a sua palavra vai determinar a nossa vitória ou o nosso fracasso. Se você tem uma vida dedicada à palavra e à oração, a vitória é certa na sua vida. Se você não tem uma vida dedicada à palavra e à oração, o fracasso também é certo na sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então, quando eu falo de mente iluminada, quer dizer que nós precisamos voltar e orar, e ler a Bíblia, e meditar na palavra de Deus, buscar aquilo que Deus tem para nós. Quando falamos de mente iluminadas, nós estamos falando de quem tem intimidade com Deus,
pois relacionamento traz intimidades, que traz conhecimento. Exemplo disso é Estevão. Quando eu estava lendo a palavra de Deus, falando sobre mentes iluminadas, me veio à mente esse homem chamado Estevão. Estevão era um diácono. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, capítulo 7, fala sobre Estevão. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o versículo 10, diz assim, olha, mas não podia resistir à sabedoria e ao Espírito falava. Um homem cheio do Espírito Santo, mas um homem também que tinha sabedoria. O versículo 15 diz assim, olha, olhando para ele, todos que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Agora, olha o capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Aí ele começou a dizer, e disse, vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. A Bíblia fala que os religiosos fizeram o quê? Eles taparam os ouvidos, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra a ele. Todos se levantaram, porque eles não queriam ouvir a palavra. Não queriam. Eram os doutores da época, eram os conhecedores da época, da lei da época, eram os que achavam que era o dono da verdade. Eles taparam o ouvido. Querido, entenda uma coisa, o que a Bíblia fala, o que o texto que nós lemos diz, o Deus desse século cegou o entendimento, cegou o entendimento para que não conhecesse. Eles tapam o ouvido, gritam, porque não tem o conhecimento da palavra. Mas tem uma coisa, a Bíblia fala, e conhecereis a verdade vos, conhecereis o quê? O que é verdade? Quem é a verdade? O próprio texto diz, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Agora, qual é a forma que você tem para conhecer a verdade? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o quê? É lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Quando eu falo de mente iluminada, eu falo de homens e mulheres que têm buscado o conhecimento da palavra. Talvez você ainda não leu a Bíblia toda, porque você está começando a trajetória agora, em nome de Jesus, entenda assim. Mas até o final do ano você vai ler essa Bíblia toda em nome de Jesus. Obrigado pelos 2, 3 améns. Pelo menos esses 3 vão ler. Até o final do ano você vai ler a Bíblia toda, amém, irmão? Então você faz. Sabe, eu estou dando um exemplo. O que eu estou fazendo ultimamente? Eu pego a Bíblia e começo a ler um capítulo. Não ler um capítulo, eu leio o livro todo. Eu leio um livro. E quando eu vou lendo o livro, eu vou rabiscando, pintando, escrevendo, anotando. Quando toda a minha Bíblia está assim, eu pego, ponho de lado e pego outra Bíblia. Começo tudo de novo. Então eu já fiz uns 2 ou 3 Bíblias, vou fazer mais algumas. Faça isso. Pega essa palavra, porque ela vai iluminar a sua mente. Aí você vai ter as respostas para as suas dores. Aí você vai ter a resposta para as suas dúvidas. Porque muitas vezes nós estamos procurando resposta em teorias. Estamos procurando resposta em homens. Muitas vezes estamos procurando resposta em coisas. Mas a resposta vem de Deus. A sua mente, querido, ela vai ser iluminada pela presença do Espírito Santo. Aleluia! A presença do Espírito Santo. Esse texto que nós estamos lendo em Atos, em Coríntios, capítulo 4, se você for ler o capítulo anterior, capítulo 3, fala que Moisés, quando estava no monte, e Moisés recebia a direção de Deus, os 10 mandamentos, quando Moisés descia, a Bíblia fala que o rosto dele resplandecia, era algo tão forte, que ele tinha que colocar um véu no seu rosto, porque as pessoas não podiam ver, porque não tinham conhecimento. Mas a Bíblia fala também, que muitos daqueles homens, os véus não estavam no rosto, mas estavam no coração, que Deus tem misericórdia de nós. Quando você se deixa levar, simplesmente, pela religiosidade, pelos dogmas, quando você se deixa levar, por pessoa, querido, você pode se corromper, sua fé pode se corromper. Mas quando a sua mente, o seu conhecimento está sendo iluminado em Deus, quando você lê a palavra, Deus traz resposta para você. Aí você vai passando sobre os vendavais, aí vem a dificuldade, você vai passando, porque você sabe que maior é aquele que está em nós. Deus,
Ele quer te curar, Ele tem a bênção da cura. Tem, querido. Deus tem cura sim. Deus tem prosperidade para você. Deus tem prosperidade. Deus tem curado em nossos dias. Tem curado. Deus tem dado prosperidade. Deus tem dado prosperidade. Deus quer te batizar no Espírito Santo. Ele quer te batizar no Espírito Santo. Tudo isso é importante, mas você precisa ter intimidade com o Senhor. E a intimidade com o Senhor não é simplesmente andar atrás de ventos. Intimidade com o Senhor é dia a dia. É estar junto com Deus. É caminhar com Ele. Né? É buscar o Senhor. É dizer, Senhor, eu preciso do Senhor. É dizer, Senhor, eu quero crescer na graça e no conhecimento. Leia a Bíblia. Se firme na palavra. Porque ventos, rumores, doutrinas já estão se levantando. E vai se levantar muito mais. Seja cheio de Deus. Amém? Se tiver que glorificar o Senhor, que glorifique. Amém? Se tiver que receber algo de Deus, que busque. Mas nunca perca a intimidade com o Espírito Santo. Amém, queridos? Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Aleluia.